Você com certeza já viu pessoas que ficam muito apegadas à situação econômica do país e acabam acreditando que elas não conseguem prosperar por causa do governo. Ah, porque Bolsonaro destruiu a economia. Ah, porque Lula está afundando o país e vai virar Venezuela. E enquanto isso, a sua vida financeira ela continua na mesma, ou pior, ela vai ladeira abaixo. E se eu te dissesse que nem Bolsonaro e nem Lula, nem qualquer outro político tem o poder de acabar com a sua prosperidade? O ambiente político e a economia, elas têm um grau de influência, mas não determina a sua vida. E a verdade é que colocar a culpa da sua situação financeira no governo, ou ficar o tempo todo reclamando e desejando que as coisas sejam diferentes, é um dos maiores erros que você pode cometer. E isso tem mais poder de acabar com a sua prosperidade do que qualquer político. E hoje eu vou te mostrar como é que essa mentalidade está te deixando preso na escassez e o que é que você precisa fazer para você finalmente destravar a sua vida financeira. Então fica comigo até o final aqui desse vídeo porque ele vai mudar completamente a sua visão sobre dinheiro e prosperidade. Pensa comigo, toda vez que a economia aperta, os jornais, a mídia, as redes sociais, elas começam a trazer, a enfatizar essas notícias e as pessoas começam a sentir medo, elas ficam mais pessimistas. E isso por si só já afeta a sua capacidade de pensar, de ter clareza, de ser criativo e usar a sua capacidade ao seu favor para você prosperar. Porque quando você entra no estado de medo, você ativa o mecanismo de luta ou fuga. E esse é um mecanismo primitivo lá do nosso cérebro que nos ajuda na sobrevivência. Quando o seu corpo sente medo, o objetivo dele é apenas sobreviver, é sair daquele perigo. E aí você ativa o modo de sobrevivência. E quando você ativa esse modo, você não prospera, você apenas sobrevive. Porque prosperar é crescer, é expandir, é ter abundância. Vai muito além de apenas você sobreviver. Seja Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer ou qualquer outro político, sempre vai haver crise. Umas maiores, outras menores. E a mídia, ela tende a explorar mais as coisas negativas porque elas chamam muito mais atenção, elas prendem muito mais a audiência. Então, notícias que geram medo, indignação, raiva, elas acabam sendo muito mais assistidas e compartilhadas. E assim aquela sensação ruim, ela vai se espalhando, colocando muitas pessoas no modo de sobrevivência. Quando você cai nesse jogo, você terceiriza a responsabilidade pela sua vida financeira. Você fica dependendo de algo externo que você não tem controle. E claro que a condição externa ela influencia, mas ela não é determinante. Então, ao longo da minha vida, eu já vi muitas e muitas crises financeiras no país e tem pessoas que prosperaram em todas as crises. E tem pessoas que até foram afetadas, mas não tão afetadas assim. E elas passaram relativamente bem por esses períodos de turbulência. Ou elas conseguiram se recuperar rápido depois da crise. Ficar apegado ao governo, à política, à economia, tem um efeito colateral grave. Isso faz com que você se torne uma vítima das circunstâncias. Se você acredita que a sua prosperidade depende fundamentalmente do governo, então você automaticamente entrega o seu poder de mudança para as mãos de outras pessoas. E quando você se coloca nessa posição, você não age para mudar a sua própria vida, você só reclama. Você se revolta, você vive indignado, você briga na internet e no final do dia a sua conta bancária ela continua vazia. Então preste muita atenção nisso. Sempre haverá alguma crise econômica, umas piores, outras nem tanto. Sempre haverá governos que você gosta, governos que você odeia, mas sempre haverá pessoas que prosperam em qualquer cenário. E o que você deve almejar é você se tornar parte desse grupo de pessoas que prospera em qualquer cenário ou que é pouco afetado nas crises. E por que algumas pessoas conseguem crescer enquanto outras ficam travadas reclamando? Porque as pessoas que prosperam, elas entendem que a economia pode até influenciar, mas ela não determina a vida financeira delas. Elas veem o governo como se fosse um vento que pode estar favorável ou não. Se não estiver favorável, a pessoa ajusta as velas do barco ou ela coloca um motor mais potente no barco. Elas não ficam esperando um governo perfeito para ganhar dinheiro. Elas não gastam energia culpando os políticos. Elas focam somente no que elas podem controlar e criam oportunidades independentes do cenário externo. Se a economia piora, elas se adaptam. Se o mercado muda, elas encontram um jeito de crescer dentro dessa nova realidade. Não fica esperando um salvador da pátria para você melhorar a sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que a sua falta de dinheiro é por causa do governo? Ou será que tem algo dentro de você muito mais relevante que está
travando a sua prosperidade. Porque o que eu vejo no meu trabalho como terapeuta é o seguinte: a maioria das pessoas que culpam a política, culpam a realidade externa pelos seus problemas financeiros, elas têm bloqueios emocionais que são muito mais profundos. Então são pessoas que têm medo do sucesso. Então você quer ganhar dinheiro, mas você tem medo de mudar e se tornar uma pessoa diferente. São pessoas que vivem presas na sensação de não merecimento. Então no fundo você sente que você não merece prosperar. São pessoas que têm crenças negativas sobre dinheiro. Elas acham que só dá para enriquecer sendo corrupto ou explorando os outros. São pessoas presas na procrastinação e na autossabotagem. Ou seja, são pessoas que têm ideias, mas nunca conseguem colocar nada em prática. Muitas dessas pessoas alimentam uma mentalidade de vítima. Então, elas focam no pensamento de que o sistema está contra elas e que elas não podem fazer muita coisa para mudar essa realidade. E enquanto você não resolver essas questões internas, não importa quem esteja no governo, a sua prosperidade ela vai ficar sempre travada. Se você quer sair dessa mentalidade, se você quer realmente prosperar, você precisa parar de focar naquilo que você não tem controle. Tem 3 coisas essenciais para você destravar a sua prosperidade. Primeiro assuma 100% a responsabilidade pela sua vida financeira e pelo resultado que você tem. A economia pode afetar, mas ela não determina a sua vida. Quem faz as escolhas sobre o seu trabalho, seus investimentos, a sua carreira é você. A economia é um fator que você não controla. E quando existe um fator que você não controla, você não gasta energia com ele reclamando e ficando paralisado. Você apenas direciona a sua energia, o seu esforço para aquilo que você pode fazer, para aquilo que você tem controle. Segunda coisa, trabalhe a sua mentalidade e elimine os seus bloqueios internos. Se você sente que você não merece prosperar, se tem crenças negativas sobre o dinheiro, ou se você vive na autossabotagem, é fundamental você limpar essa programação interna. Em terceiro lugar, foque somente naquilo que você pode controlar. Enquanto a maioria das pessoas gasta tempo discutindo política, reclamando da economia, você pode investir esse tempo estudando, desenvolvendo habilidades, criando oportunidades. Bom, agora que você já sabe que nem Lula e nem Bolsonaro nem qualquer outro político tem o poder de acabar com a sua prosperidade, eu quero fazer um desafio. Ao invés de você gastar a sua energia discutindo política, culpando o governo, que tal você começar a agir para mudar a sua vida financeira de verdade? E uma das melhores coisas que você pode fazer é curar os seus bloqueios emocionais. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um e-book gratuito, onde eu ensino como você pode eliminar os seus bloqueios. Bom, e agora eu peço que você compartilhe essa informação, compartilhe esse material, esse conteúdo, esse vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa informação.